Todo mundo pensa em se casar. Alguns acham até que não deviam, mas quando se fala em se casar, qual a idade certa? Bom, 30, 25, 45, talvez a idade de se casar é quando se tem certeza de com quem se casa. Mas existe essa certeza? Vamos conversar um pouquinho sobre isso com o autor do livro Nunca se Case Antes do 30. Eu estou aqui no telefone com Everton Anunciação. Everton, bom dia. Bom dia, Gils. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar a primeira vez aqui em Maringá, conhecendo uma cidade maravilhosa. Me diga uma coisa, como é que você chegou ao título do seu livro e com uma afirmação, né? Nunca se case antes dos 30. Esse, na verdade, é uma série focada primeiramente primeiro foi focado na família e dois outros focados na mulher. É uma série que começou desde 2006, uma pesquisa que eu fiz em 24 países para entender o que está acontecendo com a família ao redor do mundo. O primeiro, Nunca se Case Antes dos 30, foca no geral a família e o par como um todo. O segundo, que já saiu também, é Por que as mulheres criam expectativa e os homens somem. E tem mais um para as mulheres que sai daqui a 4 meses, depois sim começa a série voltada para o homem. Esse título nasceu porque, sim, estatisticamente ao redor do mundo, 24 países, a mulher pode casar antes dos 30, o homem que não. Estatisticamente é ele que oferece risco para ela, por causa da questão da maturidade, da falta de educação emocional, dela achar que ele é uma alma gêmea e na verdade ela deveria vê-lo como saber se aquele homem está na fase gêmea, se ele está pronto, se nunca vai estar, mas você sabe identificar em que fase a pessoa está. Então os 30 anos seria aí um patamar para o homem começar a ter maturidade para casar. A mulher já está madura antes. Sim, a maioria das vezes a mulher sempre está pronta se ela realmente conseguir uma parceria legal com o homem, sempre. O homem, ele faz por tentativa e erro. E aí, lógico que a idade é um parâmetro interessante, mas tem homem de 40 agindo como de 15, tem homem de 15 agindo como 40. E aí sim, o risco de quem está entrando na relação, de avaliar em que fase está aquela pessoa. E em nenhum momento eu falo para não casar no livro. Eu só falo e elenco os riscos que estão acontecendo, como você pode realmente, mensalmente, anualmente, mensurar aquela relação. Lógico que você vai poder arriscar em alguns momentos, mas você sabe que a culpa do risco é sua. Afinal, é seu tempo que está em jogo, seja mulher, seja do homem. Então, Everton, então você tem uma receita aí, você dá certas dicas para as pessoas fazerem uma avaliação do parceiro e se elas tomaram a decisão certa. Qual seria uma das dicas que você dá, por exemplo, para quem já está casado e está de olho na esposa ou de olho no marido, pensando, será que eu fiz a escolha certa? Primeiramente, assim, eu tentei fazer um livro tanto para a pessoa que é totalmente emocional e racional. O livro não é só para solteiros, eu tentei fazer meu livro com a ajuda de psicólogos, sexólogos, psicoterapeutas, vários dos profissionais que estão no ramo há vários anos. É um livro também para o primeiro dia útil depois da lua de mel. Porque normalmente você é muito focado em ser pré-venda, em conquistar aquela pessoa, mas você não sabe o que fazer depois no primeiro dia, depois da lua de mel, ou depois do início do namoro. Então, algumas dicas que eu dou, sim, o casal nunca parar de namorar. Nunca. Que o casal, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Uma vez por semana, o casal tem que ter uma agenda para ele. Com filho ou sem filho, os dois saírem. Não importa se vai tomar uma bebida cara ou uma bebida barata. Os dois continuar namorando, andando de mão dada. Um cuidando do outro, incentivando o outro. Isso é uma das principais coisas que afeta. E a outra coisa, principalmente para os homens, é o quê? Quando você namorar com alguém, conviva com ela. Não queira assim, olha, porque muitos casais dão errado, porque a pessoa está preocupada no que está perdendo, não no que está ganhando. Como é que é essa questão? O que está perdendo? Assim, como assim perdendo? Por exemplo, se ele, por exemplo, casou cedo ou não casou cedo, ele lá conheceu uma mulher maravilhosa, bonita, o que for, ele continua olhando para a grama do vizinho. Mal sabe que ele podia muito bem. Se ele vai sair com os amigos, leva a namorada de vez em quando, leva pra balada, se leva pra festa, se ele for passar mal, não importa os dois serem parceiros para qualquer situação. O problema é quando você para de namorar com aquela pessoa e aí você começa a reparar na grama do vizinho. E na verdade você não precisa fazer isso. Você tem que quando você está com alguém, você tem que focar no que está ganhando. E aí você vai ver que nada separa vocês. Vocês vão estar continuando namorando, se divertindo e vão conquistar tudo. Valorizar o que você tem, valorizar a relação que você tem. Exatamente, porque não adianta, porque depois que você casar 5, 4 vezes, 5, 6 namoros,
você vai ver que algumas coisas o problema não é na outra pessoa, e sim você que está evoluindo. Então significa que muita gente hoje, por exemplo, acaba com o relacionamento, mas ele coloca a culpa em quem ele está se separando e no fundo a culpa é dele, né? Exatamente, por isso, um dos casais que eu dei uma sugestão uma vez, eles não separaram, eles falaram assim, ó, vou separar. Eu falei, tá bom, se eu dei a dica pra ele, ele me perguntou o que achava, eu falei, ó, tá bom, me responda uma coisa, esse problema da separação, me identifica qual o problema que é da separação. Isso é um problema da mulher, seu, ou isso vai acontecer também na próxima relação que você tiver? A pessoa não separou, porque ele começou a capacidade de olhar no próprio umbigo e dizer, não, o problema talvez isso vai acontecer em qualquer relação se eu não melhorar. Porque o problema era dele, né? Exatamente, ou dela, mas que conversassem. O importante é você identificar o problema, real problema, aí sim depois você separa. Se você não souber o problema, aí sim você vai transformar aquele problema para outra CEP, para outra casa e vai continuar levando. Ô Everton, uma pergunta importante. No dia de hoje as pessoas costumam ficar quase sempre, como você colocou aí, né, de olho na grama do vizinho, olhando para o lado e sempre tendo relações de sedução. É mais difícil se manter casado hoje? É porque, na verdade, o homem, por isso que eu falo assim, aí sim cai um pouco com o título do homem, Nunca Se Casou Antes dos 30. Porque tem homem que focou até os 20, 30 anos ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar status. Só que ele acaba se apaixonando aos 20 e poucos anos por uma mulher, porque ele sai de casa muito cedo, ele quer mostrar que é homenzinho e acaba saindo de casa. Quando dá 30 anos, se ele não tiver uma maturidade legal, boa na cabeça, de focar no que ganhou com aquela namorada, com aquela esposa, o que ele vai querer fazer? Ele vai, com dinheiro, com o poder que ele tem, agora não, nossa, agora eu quero viver minha vida. E aí sim ele usa o poder do dinheiro dele, o poder dos bens dele, para seduzir o que está acontecendo ao redor dele. E pior, porque ele continua, porque tem mulher que aceita até sair com um homem casado. Porque se ele recebesse o retorno de que mulher não gosta de homem casado, mas não, ele casado, com poder, com dinheiro, depois dos 30, ele fala assim, nossa, eu vou ficar mais 20 anos casado com essa mulher e eu não fiz nada da minha vida. E aí ele começa a provocar, a procurar coisas na rua. E pior, tem mulher que aceita, e aí sim começa o início do fim das relações. Everton, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns aí pela sua obra Nunca Se Case Antes dos 30. Gilson, agradeço a todos e convido para todos a gente continuar a conversa. É só procurar por meu nome, Everton Anunciação, ou www.everton.com.br com H e cair no meu site para a gente continuar a conversa. Muito obrigado a todos. Conversei com o Everton Anunciação, ele é autor de uma das suas obras, a Nunca Se Case Antes dos 30. Ele considera que as pessoas devem avaliar bem com quem vão casar e tentar fazer um projeto de relacionamento que mantenha aí o namoro, mantenha sempre a sedução, né? E não procure, fora do relacionamento, resolver problemas que às vezes não só do relacionamento, mas são permanentes, né? Os casais costumam ter problemas permanentes, todos os casais costumam ter, independente de quem e quando se casa.